Olá! Hoje a gente mergulha fundo numa audiência bem importante que rolou na Corte Constitucional Italiana. A gente se baseou na transcrição do dia 26 de junho de 2025. O assunto é quente. Como a Itália define quem é cidadão? Principalmente para quem é descendente, mas nasceu e vive fora, né? Exato. E tudo começa, claro, com o famoso ius sanguinis. O direito de sangue, que historicamente... Bastava ter um antepassado italiano, né? Isso. Só que aí alguns tribunais lá na Itália começaram a questionar. Será que esse direito vale para sempre, geração após geração, mesmo sem outros laços, tipo, mais concretos com o país? É uma boa pergunta. Vamos tentar entender o que está pegando aí. Olha, tribunais de cidades como Bolonha, Roma, Milão, Florença, eles levantaram essa bola. Será que é constitucional dar cidadania automática para todo mundo que descende de italiano, como diz a Lei 91 de 92? E qual o argumento deles? A ideia principal é que deveria existir um vínculo efetivo com a Itália, sabe? Uma ligação real. Ah, entendi. Chegaram a citar o artigo 1 da Constituição, que fala que a soberania pertence ao povo. A preocupação seria ter um monte de cidadão morando fora, votando, mas sem conexão real com o dia a dia da Itália. Isso poderia, sei lá, complicar as coisas. Faz sentido pensando por esse lado. E eles compararam com outras situações, né? Sim. Falaram do artigo 3, sobre razoabilidade, igualdade. Compararam essa regra super ampla do ius sanguinis com o que se exige, por exemplo, para um cônjuge virar cidadão, ou até para descendente de alguém que perdeu a cidadania. São regras bem mais duras. E sugeriram limites práticos. Chegaram a pensar nisso, tipo limitar 2 gerações, talvez, ou exigir que a pessoa tenha morado na Itália em algum momento, coisas assim. Imagino que a defesa dos descendentes não gostou nada disso. Qual foi a resposta? Totalmente contrário. Os advogados, muitos representando brasileiros e uruguaios, né, onde esses casos começaram, Sim. Eles defenderam com unhas e dentes que o ius sanguinis é tipo um pilar da Itália moderna. É o que mantém a ligação com a diáspora gigantesca, resultado da imigração histórica. E a Constituição italiana, ela fala algo sobre isso, sobre os italianos fora. Fala sim. Argumentaram que vários artigos 35, 48, 56 e 57 reconhecem e protegem os italianos no exterior, inclusive garantindo que eles tenham representantes no parlamento italiano. Então, para essa defesa, não é que a Itália dá a cidadania. Exato. É mais um reconhecimento, um direito que a pessoa já tem desde que nasceu, por causa do sangue. Entendi. O processo na justiça seria só para formalizar algo que já existe. Isso. Para essa linha de raciocínio, a cidadania vem com o nascimento, o resto é burocracia. E eles reforçaram muito que é a família que passa a cultura, a identidade italiana adiante. E que criar limites de geração ou exigir outras coisas não seria papel da corte, mas sim do legislativo. Seria a corte legislando, criando regras novas, o que não é função dela. Ok. Então o debate estava aí. Tradição versus vínculo efetivo. Mas aí teve uma virada no meio do processo, né? E que virada! O governo italiano entrou na história. Editou uma lei nova, um decreto-lei 36 de 2025, que virou rapidinho a lei 74 de 2025. Uma lei nova no meio do julgamento. Pois é. E essa lei, pelo que os advogados dos descendentes disseram na audiência, mudava tudo. E o pior, de forma retroativa. Retroativa? Como assim, valendo para trás? Exatamente. A interpretação que eles apresentaram é que a lei nova colocava regras super pesadas. Basicamente, alguém nascido fora só seria italiano se tivesse nascido na Itália. Ou se um dos pais ou avós fosse, 100% italiano de sangue. E isso valendo para todo mundo desde 1865. Nossa, 1865. Isso ia afetar muita gente. Muita gente. Claro que isso foi duramente criticado na audiência. Os advogados foram pra cima. Imagina. Quais foram as críticas principais dessa nova lei? Falaram que era totalmente inconstitucional. Primeiro, por causa da irretroatividade. Lei não pode voltar no tempo para mudar o que já estava certo, né? Certo. Também violaria direitos que as pessoas já tinham adquirido e a confiança que elas depositaram na lei que existia antes. E disseram que parecia mais uma medida para atingir um grupo específico. Sim. Argumentaram que parecia mais um ato administrativo com alvos certos descendentes de quem emigrou do que uma lei geral, para todos. Usaram até termos fortes, tipo fraude linguística. Fraude linguística?
como se a lei usasse palavras para esconder o objetivo real, e falaram em privação coletiva de cidadania. E isso é proibido pela Constituição italiana. Sim, pelo artigo 22, que proíbe tirar a cidadania de alguém por motivo político. Entendi. Além da Constituição italiana, teve alguma menção a leis da Europa? Teve também. Como a cidadania italiana hoje significa ser cidadão europeu, eles argumentaram que a União Europeia exige uma análise caso a caso antes de tirar a cidadania de alguém. E essa lei nova não faria isso na visão deles? Exato. Por tudo isso, pediram para a Corte não só decidir a questão original da Lei de 92, mas também declarar que essa nova Lei 74 era inconstitucional. Que confusão. Então a Corte ficou com um abacaxi duplo para descascar. Exatamente. De um lado, a tradição do direito de sangue, super importante para a história da Itália e da imigração. Do outro, essas preocupações modernas sobre o que é ser cidadão hoje. Qual a ligação necessária? E como isso afeta a ideia de soberania num mundo globalizado. Isso. E aí vem essa lei nova, retroativa, e joga mais lenha na fogueira. Porque não questiona só o futuro, mas o status de gente que já era reconhecida como italiana. Deixa uma pergunta bem grande no ar, né? Sobre identidade. O que define o povo italiano hoje? É só o sangue dos antepassados? Ou tem mais coisa envolvida? Conexão, cultura vivida, especialmente com milhões de descendentes espalhados pelo mundo há gerações. A decisão da Corte vai mexer fundo nisso. Fica essa reflexão, então, como um país consegue equilibrar a sua história, esses laços de sangue com a diáspora e as realidades de hoje, sem acabar, potencialmente invalidando a identidade de muita gente. É um desafio e tanto.